que é a menstruação, gente? Primeira coisa que a gente precisa entender. O que é a menstruação? A menstruação, ela é a descamação das paredes do endométrio, tá? Do útero, das paredezinhas do útero. Quando não há fecundação. Fisicamente é esse o processo, tá? E aí, faz parte, essa descamação, ela faz parte do ciclo reprodutivo, faz parte do momento em que a menina se torna mulher. Correto? Tem toda essa percepção, né? Quando a menina se torna mulher, ela passa por um rito de passagem. Por um rito de passagem, que é a menarca, a primeira menstruação. E aqui eu quero saber uma coisa de quem tá aqui comigo. Como foi a sua primeira menstruação? Conta aqui pra gente. Eu vou ler algumas histórias de vocês e a gente vai conversar e refletir um pouco sobre isso. O quanto esse rito, essa transição da menina pra mulher, muitas vezes não foi algo positivo. E conforme eu fui percebendo nas histórias das alunas, da minha própria história, eu não tinha tido esses ensinamentos, mas eu fui observando que muitos dos traumas, feridas, dores, sintomas e doenças que as mulheres tinham do ventre tinham a ver com memórias extremamente negativas e ruins sobre o seu próprio ciclo, sobre o menstruar. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa revisitar a nossa história. E como é que foi a sua primeira menstruação? Como que aconteceu? Onde você estava? Quem te ajudou? Como você se sentiu? Como você foi tratada quando teve a sua primeira menstruação? Eu quero que vocês comentem aqui e a gente vai conversar sobre isso. E aí, o nosso ciclo, ele começa. A gente tem uma energia linear, uma energia que está voltada para o crescimento do corpo. Quando a menina menstrua, a energia dela se torna cíclica, circular. Ou seja, tem um período de pico que vai se expandindo e depois que chega no seu ápice, ele vai diminuindo, se apagando, diminuindo a luz e depois expandindo completamente. E nós não estamos muito habituadas a entender o que é essa ciclicidade. A ciclicidade, para que a gente consiga entender ela, não só o nosso ciclo, mas a nossa vida, é compreender que em cada estação, que em cada momento específico do meu ciclo, que em cada estação do ano, que em cada lunação existem aspectos favoráveis e não tão favoráveis. Então, pensem comigo como é a natureza, né? No verão, as frutas, os legumes, as comidas disponíveis são diferentes do inverno, da primavera, não é assim? Por quê? Porque o que vem naquele momento, no verão, no inverno, na primavera, é o que a gente está precisando. E o nosso corpo, quando cicla, quando menstrua, ele tem necessidades diferentes, energias diferentes e janelas mentais diferentes. Isso significa, é como se fossem, como se cada mulher tivesse 4 cérebros. Quando ela tá pré-ovulando, ela tá num. Quando ela tá ovulando, ela tá no outro. Quando ela tá pré-menstruando, ela tá no outro. E quando ela tá menstruando, ela tá no outro. São universos completamente diferentes e que a gente vai transitando em cada um deles e depois recomeça toda a volta de novo. E isso torna nós mulheres muito complexas, muito mais complexas do que a gente se percebe. Porque primeiro a gente não aprendeu sobre isso. Segundo, a gente entende a menstruação de uma forma muito superficial que nos diz que é apenas isso. Não fecundou lá o espermatozoide, o óvulo e tal. O espermatozoide não fecundou o óvulo. Ok, sangrou, vida que segue, é isso aí. Não é bem assim. A função da nossa menstruação é purificar o nosso corpo, purificar tudo aquilo que está em excesso no nosso corpo. Não apenas fisicamente, mas
energeticamente, mentalmente, que vai isso, e é isso que vai tornando o processo menstrual muito importante para a mulher se manter saudável. Existem tradições de medicinas ancestrais que falam que as mulheres vivem mais tempo que os homens, inclusive, justamente porque elas menstruam. Isso faz com que elas mensalmente façam limpezas no corpo. Só que como a gente acabou se distanciando do poder que é esse ciclar, a gente foi perdendo a nossa força. Porque se eu não sei qual é a estação que eu tô, qual é a fase que eu tô do meu ciclo e qual é o melhor para mim, quais são as facilidades, né, dessa fase e o que não é tão favorável nessa fase, eu vou tentar ser sempre a mesma coisa. Eu vou tentar ter sempre o mesmo ânimo, a mesma disposição. Eu vou tentar ter sempre a mesma libido e vou me cobrar e vou me chicotear e vou me bater quando eu não tiver. Eu vou me cobrar ter sempre a mesma vontade de sair pra rua e ver todo mundo. Eu vou me julgar quando eu quiser ficar mais quietinha em casa e não quiser falar com ninguém. Só que ser cíclica, ser mulher, ter uma energia cíclica, faz com que você transite por todos esses campos. Já dá a tua inscrição, faz tua inscrição, já dá o teu like e ativa o sininho para não deixar de receber notificação. Entrou vídeo novo, já vai lá assistir.